Bem, pessoal, se tem uma doença que vocês perguntam muito aqui no meu consultório, vira e mexe aparece, é o hipotireoidismo. Eu vou explicar para vocês, né, os primeiros sintomas, porque é uma doença que na maioria das vezes ela é subclínica. O que é uma doença subclínica? Que às vezes o paciente nem percebe os sintomas da doença e às vezes aquilo fica por muitos anos com uma característica dele, quando vai ver era a doença já se manifestando. E eu vou explicar para vocês como você perceber isso no início, né? Então vamos lá para vocês entenderem a relevância do tema. O hipotireoidismo é uma das doenças mais comuns que a gente conhece, né? Por isso que tanta gente toma remédio para tireoide ou fala, eu tenho um problema de tireoide, né? Para vocês terem ideia, né, o hipotireoidismo, né, alguns trabalhos mostram que 7% da população mundial, 7 a 8% tem. Então é muita gente, né? Na grande maioria das vezes é a tireoide, um problema na glândula, grande parte autoimune, como se o corpo produzisse anticorpo contra a glândula, fazendo que ela produza menos os hormônios da tireoide, né? E esse hormônio da tireoide é muito vital para o nosso corpo, o nosso metabolismo como um todo. E aí, como ele é um hormônio que afeta o nosso metabolismo como um todo, a pessoa começa a ter sintomas que muitas vezes eles são leves, né? Por isso que a maioria do hipotireoidismo ele é subclínico. Então, às vezes a pessoa sente sono mais do que comum, ele fica mais lentificado, né? Ele tem menos energia para fazer as coisas no dia a dia dele. Ele tem menos vontade de fazer as coisas do trabalho. Muitas vezes ele tem um ganho de peso não compatível com uma questão alimentar, né? Está se alimentando do jeito que ele sempre comeu e começa a ganhar peso, né? Muitos desse aspecto, né? Tem relação também ao metabolismo como um todo da pessoa, que fica mais lentificado, por isso que ela acaba ganhando peso também, né? Então perceba que vários sintomas que eu falei aqui parece o quê? Estresse, parece uma depressão. Então, às vezes, a pessoa vai levando isso com a barriga, acreditando que aquilo é outra doença de ordem da saúde mental. E muitos desses pacientes passam anos desse jeito. Quando você ou o clínico pede o exame, vai ver esse paciente tinha o quê? O hipotireoidismo. E dá medicação que controla de forma muito simples, muito rápida, os hormônios da tireoide, e o paciente melhora e some todos aqueles sintomas. Por isso que é muito comum na rotina médica a gente incluir os hormônios relacionados à tireoide, porque muitas vezes são doenças que o paciente não dá não conhece como doença, né? E não dá tanta relevância àqueles sintomas. Por isso que é muito importante você entender que hipotireoidismo é uma doença comum e muitas vezes os sintomas são parecidos com os sintomas de outras doenças. Claro que existe o hipotireoidismo grave, que não é o mais comum, que dá uma série de inchaços pelo corpo, né? Dá uma série de alterações no metabolismo de forma muito intensa. O paciente pode ter até um quadro que ele fica, né? Chega tão grave que ele fica num estado muito lentificado das atividades do dia a dia, né? Esses casos eles vão receber o diagnóstico. O grande problema é essa forma subclínica, tá bom? Se está acontecendo qualquer coisa desse jeito com você, que eu falei desses sintomas e tal, procura o médico. Por isso que eu falo, muitos pacientes que têm problema de saúde mental têm que começar com o seu clínico, o médico generalista, né, o seu cardiologista, que ele vai fazer toda essa triagem para ver se não tem nada no seu organismo que está justificando aquela sua sensação, o mal-estar, muitas vezes a falta de energia, a fraqueza, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.